Sejam todos bem-vindos ao canal TVCE. Antes de iniciarmos o conteúdo de hoje, gostaríamos de pedir a você que nos acompanha que dê um like, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar a segunda parte sobre os animais e o homem, das perguntas 601 a 610. Na pergunta 601, os animais estão sujeitos como o homem a uma lei progressiva? Os animais também evoluem? Sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem e se lhes acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Então os animais também progridem, também evoluem, mas eles estão sempre numa condição inferior ao homem. E Kardec faz uma nota. Nada nisso de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo, imaginemos-los dotados de uma conformação apropriada aos trabalhos manuais, se eles fossem capazes de fazer trabalhos manuais, que não fariam sob a direção do homem. Então, o animal ele tem condições, sim, de fazer trabalhos, e trabalhos bastante mais complexos, porém, sempre sob a direção, sempre sob a coordenação do homem. E na pergunta 602, os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? E eles respondem que pela força das coisas, razão porque não estão sujeitos à expiação. Então os animais, eles progridem sim, eles evoluem sim, mas pelas leis da natureza. Eles não estão sujeitos à expiação como o ser humano, que precisa expiar, que precisa passar por uma série de provações para ampliar a sua capacidade de entendimento, para desenvolver suas aptidões. Os animais, eles desenvolvem, eles passam pelo reino animal, porém eles não têm essa condição de expiação como existe na condição do ser humano. Na pergunta 603, nos mundos superiores os animais conhecem a Deus? E eles respondem que não. Para eles, o homem é um Deus, como outrora os espíritos eram deuses para o homem. Assim como muitos seres mais desenvolvidos, eles tiveram a conotação de deuses para os homens, principalmente nos mundos, nas épocas mais distantes, mais atrasadas, os espíritos para eles eram deuses. Assim, o homem para os animais é como se fosse um Deus, porque é ele o responsável pela sua vida, principalmente para os animais adestrados, para os animais domésticos. Na pergunta 604, se os animais mesmo os aperfeiçoados, existentes nos mundos superiores, forem sempre inferiores ao homem, então Deus terá criado seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e do progresso que todas as suas obras revelam. Essa dúvida de Kardec é pertinente, porque o que ele diz? A unidade das leis de Deus, a lei da evolução diz uma coisa, e ali está dizendo que os animais vão ser sempre inferiores aos homens. E eles respondem que tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis apreender. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender, nossa condição de inferioridade. Por um esforço da inteligência pode entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver plenamente desenvolvida e liberta dos preconceitos do orgulho e da ignorância, logrará ver na obra de Deus, ver claro na obra de Deus. Essa nossa condição de inferioridade nos impede de vislumbrar como é que se dá o processo evolutivo em todo o universo. Esse intercâmbio que existe entre os planetas, entre um planeta que precisa muitas vezes exportar alguns grupos espirituais para outros, com fins de aprendizado, com fins de desenvolvimento, uma série de coisas que nós ainda não temos A gente pode ter, pela doutrina espírita, a gente começa a ter um iniciozinho de compreensão, mas é só um iniciozinho.
E eles continuam, até lá, suas ideias restritas lhe fazem observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. Sabei não ser possível que Deus se contradiga e que na natureza tudo se harmoniza mediante leis gerais, que por nenhum de seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. Então, nós podemos não compreender ainda como é que se dá esse processo evolutivo, mas ele acontece sim, e tudo tem uma lógica, tudo tem um encadeamento natural. O que nós podemos entender é que, enquanto o princípio espiritual está habitando no reino das plantas, ele é uma planta, vai agir como uma planta. Enquanto ele está no reino animal, ele é um animal, vai agir como um animal. Não há condições de uma planta virar um animal de uma hora para outra, ou de um animal virar um homem de uma hora para outra, de uma encarnação para outra, em poucas encarnações. É um processo muito longo. E esse processo ele vai acontecer naturalmente. E nós vamos conseguir entendê-lo melhor na medida que nós evoluirmos. Na pergunta 604A, a inteligência é então uma propriedade comum, um ponto de contato entre as almas dos animais e a do homem? Porém os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Esse ponto de contato, quer dizer, o homem pode entrar em contato com os animais, ele pode compreender os animais podem compreender o homem, mas naquele sentido de que o animal vai continuar vendo a sua sobrevivência, as suas necessidades, ele pode ser adestrado, ele pode e vai desenvolvendo essa inteligência aos pouquinhos, mas muito pouquinho. Enquanto ele é animal, ele vai pensar ou vai agir como um animal, segundo os seus instintos. E na pergunta 605, considerando-se todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que se esta última não existisse, só como bruto poderia ele viver? Por outra, que o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita. Dessa maneira de ver, resultaria serem os bons e os maus instintos do homem efeito da predominância de uma ou de outra dessas almas? Porque era uma dúvida na época, né? E até hoje em dia muita gente não tem uma noção exata do que é ter uma alma. Então muita gente pode pensar, tem duas almas, uma alma animal e uma alma espírita, ou uma alma do espírito, uma alma mais desenvolvida, e uma hora o homem age como um animal, outra hora como um espírito, um ser mais consciente. O que é que eles respondem? O homem tem duas almas? E eles respondem que não. O homem não tem duas almas. O corpo, porém, tem seus instintos resultantes da sensação peculiar dos órgãos. O que há no homem é apenas uma dupla natureza, a natureza animal e a natureza espiritual. Participa pelo seu corpo da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma participa da dos espíritos. O que existe então no homem é que o corpo físico ele possui instintos sim, e ali ele tem atitudes instintivas semelhantes ao mundo animal, que vive pelo instinto. Mas ele tem, a sua alma é espiritual, é o espírito. E ali essa alma vai se desenvolvendo, ampliando sua consciência, a sua percepção de si mesmo, da sua responsabilidade, desenvolvendo seu livre-arbítrio e evoluindo. Na pergunta 605A, de modo que, além de suas próprias imperfeições de que cumpre ao espírito despojar-se, tem ainda o homem que lutar contra a influência da matéria, quer dizer, além das suas próprias imperfeições, ele também tem que lutar contra os instintos do seu corpo material, e ele diz que sim. Quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que o ligam à matéria. Não vedes? O homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser.
são distintas uma da outra, a alma do animal e a do homem, a tal ponto que a de um não pode animar o corpo criado para o outro. O animal não pode renascer num corpo de um homem e um homem não pode renascer num corpo de um animal. São duas coisas completamente distintas. Mas, conquanto não tenha alma animal, que por suas paixões o nivele aos animais, o homem tem o corpo, que às vezes o rebaixa até o nível deles, visto que o corpo é um ser dotado de vitalidade e de instintos, porém ininteligentes esses e restritos ao cuidado que a sua conservação requer. Então é pelo instinto que ele se assemelha ao mundo animal. Kardec faz uma nota. Encarnando no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. As duas naturezas existentes no homem dão às suas paixões duas origens diferentes. Umas provêm dos instintos da natureza animal, provindo as outras das impurezas do espírito encarnado. Purificando-se o espírito, se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, aproxima-se do bruto. Isento dela, eleva-se à sua verdadeira destinação. É a condição de evolução do ser humano. No início, quando no seu estado primitivo, ele mais se assemelha ao bruto, mais se assemelha a um animal pelos seus instintos. Na medida que ele vai reencarnando, ele vai desenvolvendo a sua capacidade intelectiva, sua capacidade moral, ele vai ampliando sua consciência, sua percepção de si mesmo, sua percepção do outro e do que ele pode fazer para melhorar a sua vida e melhorar a vida do outro. Essa é a condição que só o homem tem, que o animal não possui. Na pergunta 606, de onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? E eles dizem que do elemento inteligente universal. Aí, então, ele tem a mesma fonte, o princípio inteligente. Esse princípio inteligente que existe no animal, um dia irá se individualizar e se tornar um espírito. Mas a origem é a mesma. Na pergunta 606A, então emanam de um único princípio a inteligência do homem e a dos animais? Eles respondem que sem dúvida alguma, porém no homem passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal, que é todo o processo evolutivo pelos reinos até ter condições de habitar o corpo de um homem, se tornar um espírito individualizado capaz de habitar no corpo de um homem. Na pergunta 607, dissestes que o estado da alma do homem na sua origem corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida, onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento. E ele diz que numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Nós passamos por esses vários reinos, em milhares de existências, em vários planetas, até alcançarmos a condição de habitarmos o reino humano e nos transformarmos então em homens. Isso não se dá de uma hora para outra, isso se dá em muito tempo através de várias encarnações. Na pergunta 607A, parece que assim se pode considerar a alma como tendo tido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Sim, já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres, quando ainda há um princípiozinho espiritual, cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme já dissemos. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra, então, no período humano, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir entre o bem e o mal, a responsabilidade dos seus atos. Assim,
A fase da infância se segue a da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza, que é o desenvolvimento, a evolução do espírito. Quando ele está lá como princípiozinho, como um princípio espiritual, ele ainda está na infância, aí ele vai se transformando até estar maduro. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Não há humilhação entre ter passado por todos os reinos. Sentir-se humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes nas entranhas que os geraram, aqueles seres que se destacaram na humanidade, iam se sentir humilhados por terem sido um fetozinho? Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Quer dizer, o que ele tem de errado ainda, o que ele faz de errado, a incapacidade de perceber a lei de amor de Deus, isso é o que deveria fazê-lo se sentir humilhado. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criados seres inteligentes sem futuro, seria blasfemar da sua bondade que se estende por sobre todas as suas criaturas. Explicando-nos então como é que se dá esse processo de reencarne do princípio inteligente nos vários reinos da natureza, até chegar ao reino animal e se preparar durante muito tempo até ter condições de habitar o reino hominal. Esse processo evolutivo, ele não deve ser humilhante para o homem, muito pelo contrário, ele deve nos servir para darmos graças a Deus de já termos conquistado a posição de homens e também nos trazer a visão, a clareza da nossa responsabilidade perante a natureza como seres superiores dentro da natureza, aquela condição de responsabilidade do que fazermos, de como lidarmos com a natureza, de como preservá-la, de como cuidar dela. Na pergunta 607b, esse período humano principia na Terra, esse período de primeiras encarnações como humano, então eles dizem que a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período humano começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isso, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito esteja apto a viver na Terra desde o início do seu período humano. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. Quer dizer, a nossa primeira encarnação como seres humanos foi na Terra, e o que é que eles dizem? Que provavelmente não. Uma rara exceção poderia haver entre um ser ou outro ter a sua primeira encarnação como homem na Terra. Mas até mesmo os mais selvagens, os povos mais selvagens, os povos mais primitivos, aqueles homens das cavernas, não eram as suas primeiras encarnações como homens. Eles já vieram de outros orbes se preparando para, encarnando, fazendo esse processo de transição entre o reino animal e o reino hominal. Na pergunta 608, o espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores ao período humano? Ele conhece? Ele sabe quando ele foi um animalzinho, quando ele foi uma planta? E eles dizem que não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito, suas lembranças, suas memórias, sua consciência, não é desse período. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas. Como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos de sua infância e ainda menos do tempo que passou no seio materno. Essa é a razão porque os espíritos dizem que não sabem como começar. É muito difícil um espírito, por mais evoluído que seja, perceber, ter noção do seu início como as primeiras encarnações como homem, porque isso se perde na consciência no tempo. Na pergunta 609, uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar ante-humano? Ele conserva alguns traços e eles dizem que depende da distância que medeia entre os dois períodos
e do progresso realizado. Durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados no estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. Se é um espírito ainda bastante atrasado, ele pode ainda ter características de mais instinto, de mais animalidade do que de homem. Isso lá nas suas primeiras encarnações como ser humano. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Então, as cadeias entre os reinos, há sempre anéis que ligam. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos só lentamente se efetuam, porque ainda não tem a secundá-lo à vontade. Então, no início, o homem ainda não tem vontade própria. A sua liberdade é limitada, a sua consciência é limitada. Eles vão em progressão mais rápida à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. Na medida, então, que ele vai desenvolvendo a consciência de si mesmo, aí, então, ele vai tendo mais capacidade de lembrança. Na pergunta 610, ter-se-ão desse modo enganado os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação? E eles respondem que não, mas a questão não foi desenvolvida. Ademais, há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Então, quando nós chegamos a encarnar como homens, a nos desenvolver como homens e fazer esse processo de reencarnação e evolução, nós vamos aos poucos tendo a consciência, a noção de Deus. Basta nós olharmos para a história da humanidade. O que era Deus no período de Moisés, o que era Deus quando Jesus veio nos trazer a noção de Pai. E hoje em dia, os espíritos, através da doutrina espírita, nos falar de Deus como uma energia que está em todas as partes do universo. Então, essa condição é para nós começarmos a entender um pouquinho melhor, fazermos uma distinção um pouquinho melhor da condição de Deus. Essa capacidade de nos desenvolvermos, de evoluirmos, de aprendermos, é que vai garantir que um dia nós sejamos um com o Pai, que um dia nós sejamos como Cristo, que fez as coisas em nome do Pai e que nos ajudou tanto a todos nós, a humanidade. E assim nós encerramos mais esse módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.